Neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz este estojo escolar triplo em formato de meia-lua. Bora costurar? Oiê, eu sou a Lu Panichos. A peça deste vídeo é esse estojo escolar triplo para separar e organizar o material escolar das crianças, mas ele tem um tamanho compacto, não vai fazer volume dentro da mochila. O charme dessa peça é esse formato de meia-lua que fica super fofinho com formas arredondadas. Além do tutorial dessa peça, tem os moldes. Os links dos moldes estão fixados no primeiro comentário. Bora lá ver então como que eu fiz este estojo triplo em formato de meia-lua. Materiais utilizados: para o fundo e laterais, tecido estampado e manta de acordo com o molde. Primeiro eu vou fazer o quilting reto unindo tecido e manta para depois transferir a linha do molde e cortar tudo. Para as divisórias do zíper, 29 por 4 centímetros, 4 vezes no tecido estampado e na manta R2. Aqui eu também vou fazer primeiro o quilting reto e depois eu vou cortar nas medidas. 29 centímetros, 3 vezes de zíper de metro número 6. O zíper precisa ter 3 centímetros de largura. 3 cursores. Para os puxadores do zíper, 26 por 6 centímetros, 2 vezes no tecido de algodão de poá. Para os forros dos bolsos, 29 por 13 centímetros, 6 vezes no tecido de algodão xadrez. Passo a passo. Os links dos moldes estão fixados no primeiro comentário deste vídeo. No final do vídeo eu te mostro como fazer para montar o molde. Deixa eu mostrar o que eu fiz para o fundo e laterais do estojo. Como o meu tecido tem sentido na estampa, para dar certo tanto no fundo quanto nas laterais, eu costurei 2 pedaços de tecido em sentidos opostos. Se o seu tecido não tem sentido, você não vai precisar fazer isso. Unindo o tecido pelo meio, eu deixo as fadinhas em pé para este lado e em pé para o outro lado também. Depois de costurar o tecido estampado, aí eu uni com a manta e fiz um quilting reto de 4 em 4 centímetros, formando um quadrado. Depois do quilting, eu marco na manta onde está a costura do tecido e a partir desta metade eu posiciono o molde e traço a linha do molde. Cortei tecido e manta na linha do molde. Não esqueça também de transferir estas marcações, as metades das laterais, as metades dessa parte que vão ser costuradas com a canaleta dos zíperes e a margem de costura nessa parte aqui, essas linhas tracejadas, elas são super importantes para tudo dar certo no final. Vou fazer os puxadores dos zíperes. Dobro o tecido direito com direito. Vou costurar só neste lado menor, nos 2 puxadores. Vou fazer só um puxador para cada lado do estojo, ao invés de fazer um puxadorzinho para cada zíper. Eu acho que até fica mais bonito, além de muito mais fácil. Costurei. Abro a sobra de costura. Viro para o direito. Dobro o tecido na costura e marco na dobra. Alinho a dobra com a costura. Dobro o tecido deixando a costura por dentro. Vou fazer uma costura de segurança para unir as pontas. Costurei. Os puxadores ficaram assim. Marquei a metade. Posiciono os puxadores nessa parte da peça, centralizando as metades. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Esses são os tecidos do forro dos bolsinhos. No avesso, eu vou fazer algumas marcações. São as marcações
onde eu vou começar e terminar a costura. Vou deixar também já marcadas as caixinhas de leite. Da borda de cima, nas duas laterais, eu marco 3 centímetros. Em 3 dos 6 tecidos dos bolsinhos, eu marco as caixinhas de leite. Eu marquei 4 centímetros das laterais e 4 centímetros da borda de baixo. Eu vou costurar alternando tecido com marcação da caixinha de leite e tecido sem a marcação. Vou montar a canaleta do zíper, com as divisórias, os zíperes e os forros dos bolsinhos. Neste modelo meia-lua, é super importante o tamanho final da canaleta do zíper, para dar tudo certo com o fundo. O tamanho final da canaleta tem que ficar com um pouquinho mais que 15 centímetros de largura, uns 15,25 centímetros. A largura da canaleta vai ter que ficar com essa medida aqui do molde. Eu estou usando um zíper de 3 centímetros de largura. E eu vou usar o pé calcador para zíper como a margem de costura. A lateral direita do calcador fica alinhada com a borda do zíper, com a borda do tecido. Eu começo com a primeira canaleta e o primeiro zíper. Alinho direito com direito. Vou fazer uma costura de segurança. Costurei. Posiciono o tecido de forro, direito do forro com o direito da divisória, alinhando as bordas. Vou fazer a costura definitiva usando o calcador para zíper como margem de costura. Eu cortei os zíperes com uma sobra além da medida que eu passei. Costurei. Tombo os tecidos para o direito. Vou fazer um pesponto perto da costura. Ficou assim. Vou costurar a segunda canaleta com o primeiro zíper. Alinho direito com direito, alinhando as bordas. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Costurei. No avesso do zíper, posiciono o tecido de forro direito com direito dos forros, alinhando as bordas. Vou fazer a costura definitiva usando o calcador para zíper como margem de costura. Costurei. Tombo os tecidos para o direito. Vou fazer um pesponto perto da costura. Ficou assim. Prendo os tecidos de forro para o lado esquerdo para tirar da área da costura e eu não costurar sem querer. Vou costurar o segundo zíper. Alinho direito com direito. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Costurei. Posiciono o tecido de forro, alinhando as bordas. Vou fazer a costura definitiva usando o calcador para zíper como margem de costura. Costurei. Tombo os tecidos para o direito. Vou fazer um pesponto perto da costura. Ficou assim. Prendo o forro. Vou costurar a terceira canaleta no segundo zíper. Alinho direito com direito, alinhando as bordas dos tecidos. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Costurei. No avesso do zíper, posiciono o tecido de forro, direito com direito dos forros, alinhando as bordas.
Vou fazer a costura definitiva usando o calcador para zíper como margem de costura. Costurei. Tombo os tecidos para o direito. Vou fazer um pesponto perto da costura. Ficou assim. Prendo o forro. Vou costurar o terceiro zíper. Alinho direito com direito. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Costurei. No avesso do zíper, posiciono o tecido de forro, alinhando as bordas. Vou fazer a costura definitiva usando o calcador para zíper como margem de costura. Costurei. Tombo os tecidos para o direito. Vou fazer um pesponto perto da costura. Ficou assim. Prendo o forro. Vou costurar a quarta canaleta no terceiro zíper. Alinho direito com direito, alinhando as bordas dos tecidos. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Costurei. No avesso do zíper, posiciono o tecido de forro, alinhando as bordas. Vou fazer a costura definitiva usando o calcador para zíper como margem de costura. Costurei. Tombo os tecidos para o direito. Vou fazer um pesponto perto da costura. Ficou assim. Já coloquei os cursores, eles estão lá no meio e as pontas dos zíperes estão fechadas. Agora eu preciso conferir se a largura dessa canaleta do zíper ficou com 15,25 centímetros aproximadamente. Só vai dar certo se estiver com essa medida. Confiro no molde. Se a canaleta dos zíperes ficar maior, tem que cortar nas divisórias dos cantos. Aí você corta igual nas duas divisórias. Mas se a canaleta do zíper ficou pequena, aí não vai ter jeito. Descosture as divisórias dos cantos e corte tecidos mais largos, maiores, para chegar até 15,25 centímetros. Mas se você usou zíper de 3 centímetros de largura e costurou com pé calcador para zíper, é para dar certinho, não tem erro. Vou costurar o forro dos bolsinhos. Pego de 2 em 2 tecidos, direito com direito. Posso aproveitar as marcações de 3 centímetros da borda de cima para alinhar esses dois tecidos. Começo a costurar nesta marcação de 3 centímetros. Venho costurando, dou retrocesso toda vez que encontrar com a marcação das caixinhas de leite. Aqui no cantinho não preciso costurar, porque depois eu vou cortar. E termino de costurar até nessa outra marcação de 3 centímetros da borda de cima. Depois eu costuro o bolsinho do meio, pegando 2 tecidos do forro. Neste bolso do meio, eu faço a mesma coisa, mas eu tenho que deixar uns 4 dedos para a técnica de abertura. E no último bolso é igualzinho ao primeiro. Os bolsinhos ficaram assim. Corto sobre as linhas das caixinhas de leite. Vou montar a caixinha de leite. Vou costurar. Ah, espera! Antes de costurar, eu vou descosturar a abertura. Vinco a sobra de costura na abertura. Deixando os tecidos bem marcados e vincados facilita o acabamento.
descosturo. Agora sim eu vou costurar. Eu gosto também de passar zigue-zague para dar acabamento no tecido. Ficou assim. E aí eu vou costurar todas as outras caixinhas de leite da mesma maneira. Primeiro as caixinhas de leite de um lado e depois do outro. Ficou assim. Vou ajeitar as pontinhas perto do zíper. Eu monto como se fosse uma caixinha de leite. Deixo as sobras de costura para o mesmo lado. Vou fazer a mesma coisa com as outras pontas do outro lado. Vou fazer uma costura de segurança para prender o tecido no lugar. Ficou assim. Como eu estava usando o zíper maior, agora eu corto as sobras, mas não precisa ser bem rente ao tecido. Queimo as pontas para não desfiar. Alinho a canaleta do zíper nesta parte do fundo. Tem que alinhar bem essas bordas dos tecidos. Vou costurar sobre a linha do molde. Aqui é super importante alinhar tudo direitinho, costurar sobre a marcação para depois encaixar tudo certinho. Costurei. Tombo os tecidos para o direito. Faça um pesponto perto da costura. Costura o outro lado da canaleta dos zíperes da mesma maneira. Faça um pesponto perto da costura. Aqui é meio chatinho, mas dá para costurar. Ficou assim. Marquei a metade da divisória do zíper. Alinho essa metade com a metade da lateral. E vou alinhando todo o resto. Tá vendo? O molde dá certinho. Vou costurar com meio centímetro de margem de costura. Costuro o outro lado da mesma maneira. Escreva nos comentários. Lua, vai! Que eu vou saber que você é uma amiguinha real oficial e descobriu a nossa frase secreta. Ficou assim. Fiz também um zigue-zague para dar acabamento e reforçar a costura. Pela abertura, viro o estojo para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Vou fechar a abertura. Eu vou dar uns pontinhos à mão, mas você pode costurar à máquina. Ficou assim.
Olha como cabe muita coisa e tudo fica organizado com esses 3 bolsos. São 2 moldes e você vai imprimir 2 vezes cada molde. Eu organizo o molde dessa maneira, virando um dos moldes de ponta cabeça. Eu vou unir os 4 moldes pelas linhas tracejadas do meio do molde. Neste aqui, eu não cortei na linha, só revelei um pouquinho a sobra de papel para não ficar com muita sobra. Neste aqui, eu cortei na linha tracejada vertical e aqui eu deixei a sobra de papel. Aqui eu cortei na linha tracejada horizontal e eu deixei a sobra de papel aqui. Neste molde, eu cortei nas linhas tracejadas tanto horizontal quanto na vertical. Monto o molde pelas linhas tracejadas. Prendo com durex. E corto no contorno do molde. O molde já tem margem de costura e eu vou cortar tecido e manta na linha do molde. Eu também tenho que transferir essas marcações da metade. E esta linha tracejada, que é a linha da costura, é super importante. Obrigada por assistir, beijocas, e até o próximo vídeo.